Salve Maria, sempre vídeo. Esses protestantes são terríveis, cara. Terrível, terrível, terrível. Essa reforma protestante do Martinho Lutero veio pra lascar mesmo, pra perseguir a igreja mesmo. É simples, cara, entender. Eu vejo esse debate de padre com pastor. É perca de tempo, cara. É perca de tempo. Nós temos que formar católicos, apologetas na palavra, no conhecimento, para defender a nossa fé, cara, para não acreditar em essas pregações de homens. A verdade será conhecida pela igreja, divino será sabedoria conhecido pela igreja. É simples entender isso, cara. Nós temos que aletrar, formar e encher de conhecimento aos católicos, cara. Porque o protestantismo, ele vem para lascar, para perseguir os descendentes da mulher mesmo, a igreja mesmo, para blasfemar o nome de Deus, o tabernáculo e os habitantes do céu, cara. Para perseguir mesmo a igreja. Olha só, cara. Aqui ele vai tentar... Olha só o tema. Existe na Bíblia passagem que indica qual é a igreja verdadeira? Claro que existe. A igreja verdadeira, ela é prefigurada lá no Velho Testamento. Primeiro, Êxodo 25, o tabernáculo, o templo do rei Salomão, 1 Reis 6, do 22 e 35, Jeremias 41, 17 em diante, é prefigurada a igreja de Cristo. Porque a Bíblia, o Velho Testamento prepara você para entender o novo. Qual é a verdadeira igreja? Sobre ti, Pedro, eu edificarei a minha igreja. Sobre esta pedra, edificarei minha igreja. Que igreja é essa? Efésios 5, 7. Sem ruga, sem mancha, sem qualquer defeito, mas santa e irrepreensível. A verdade será celeste, a divina aniversário da sabedoria divina será conhecido pela igreja. Efésios 3, 10, 1 Timóteo 3, 15, que ele é o baluarte da verdade. Efésios 2, 20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos, o profeta dentro do pé da angular, Cristo. Os apóstolos são as colunas que sustenta esse tabernáculo, tendo por pedra, tendo por cabeça Cristo. Essa é a verdadeira igreja, que tem a Eucaristia. O telespectador está querendo saber aqui se na Bíblia a gente consegue perceber qual é a igreja verdadeira. O que a Bíblia tem para nos mostrar aí com relação a isso, professor? Porque hoje existem mais de 30 mil denominações religiosas. Já passou, né, meu querido? Depois de que eu dar essas explicações, eu quero que você passe o site para o nosso telespectador e ouvinte conhecer mais de perto a igreja a qual pertencemos. Passa o nosso site para esse rapaz ou para esse ouvinte, o nosso site, porque a nossa igreja é a verdadeira. É para se rir, né, meu? Eu vou primeiramente mostrar algumas coisas para o nosso telespectador e ouvinte. O primeiro texto que eu vou ler se encontra em João capítulo 4, verso 23, que diz assim: No entanto está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Primeiro ponto, não é uma placa de igreja que garante que você está na igreja certa. O que garante que você faz parte da igreja certa, do corpo espiritual de Cristo, é você ser um adorador que adora a Deus em espírito e em verdade. Glória a Deus, aleluia. Primeiramente, a igreja católica ela não tem uma placa denominacional, né? Segundo, em João 4, 23, meu Pai procura os verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Aonde está o verdadeiro adorador? Aonde o Espírito assiste essa igreja. Mateus 28, 20. Em Atos Apóstolos 2, desce o Espírito Santo e essa igreja se torna pública através do Paráclito. Olha só, para você entender a verdadeira igreja. E a Bíblia também nos ensina, nos relata em Mateus 16, Cristo fundou a igreja. 18. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão
Prevaleceu o contrário. Então, Cristo fundou uma igreja, sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja, que vai estar, João 8,42, que vai ter a verdadeira adoração. E Mateus 26, que é a Eucaristia. Fazer isso em memória de mim. Em João 4,23. Aqui, ó. Cata aqui, ó. João 4,20. Aqui vão ter entendimento que Cristo está falando para a samaritana. Aonde que jorra uma água viva? Essa água viva é o Espírito Santo. Jorra ali em Atos Apóstolos 2. Certo? João 4,20. Ó. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizer que é em Jerusalém que se deve adorar. Olha só, Jesus respondeu, mulher, acredita-me, vem a hora e que não adoreis o Pai nem em Jerusalém, neste monte, e nem em Jerusalém. Aonde? Que vamos adorar o Pai em espírito e em verdade. João 4,23. Mateus 16 até o 18. Vós adoreis o que não conhecemos. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e verdade. Estes são os adoradores que o Pai deseja. Olha só. Atos dos Apóstolos 2. Desce o Espírito Santo. A igreja se torna pública. A única igreja que tem a verdadeira adoração, porque, ó, eles estão em comunhão. Tem doutrina, as Apóstolos 2,42, tem doutrina. As Apóstolos 2,46, eles eram unidos ali na fração do pão. As 2,47, louvavam a Deus e cativavam a simpatia de todo o povo. E o Senhor, cada dia, ele ajudava outros que estavam a caminho da salvação. Olha só que interessante. Por quê, cara? Cristo, ele veio fundar uma igreja que só tem um único veículo de adorar em espírito e em verdade. A Eucaristia. Tem doutrina, tem pastoreio, tem tem liturgia. O Espírito Santo assiste essa igreja. Então, essa é a verdadeira igreja. Não tem uma placa denominacional. Ela é fundamento dos apóstolos, edificado sobre o fundamento dos apóstolos, tendo por pedra angular, cabeça, Cristo. Que interessante. E fomos batizados, pregnados de um só Espírito, que vai dizer Paulo aqui, 1 Coríntios 12, 13. Em um só Espírito fomos batizados, todos nós, para formar um só corpo, judeus ou grego, escravo ou livre, e todos fomos impregnados do mesmo Espírito. Por isso que meu Pai procura os verdadeiros adoradores, em espírito e em verdade, que foi batizado, impregnado num só Espírito. Então não está falando da igreja adventista, não está falando da igreja mundial, não está falando dessas igrejas vindas de homens, fundamento de Martinho Lutero, não. Que interessante. Verdade. Segundo ponto. Se devemos adorar a Deus em espírito e em verdade, é óbvio que ao escolhermos uma denominação religiosa que ensine as verdades bíblicas, nós iremos, obviamente, nos aproximarmos ainda mais de Deus no relacionamento que tivermos com Ele. E Cristo dá algumas características da igreja que devemos escolher. Não. Cristo não dá característica nenhuma. Cristo, ele fundou uma só igreja. Cristo não fundou uma igreja denominacional, né? Cristo não fundou uma igreja ali sobre o pastoreio de Martinho Lutero, ou sobre a fundadora Ellen White, sobre o fundador Edir Macedo, Esquina Malafaia, Ré Soares, Rodrigo, e por aí vai. Rodrigo Silva. Não. Cristo, ele fundou uma só igreja. Cristo não fundou uma igreja placa denominacional, não. É sobre esta pedra
a Kéfas, que é Pedro, João 42, eu edificarei a minha igreja, porque eu sou o próprio fundador da igreja, porque a igreja é minha esposa. E o Espírito Santo vai assistir essa igreja que é minha esposa. E os apóstolos são as colunas, são membro da minha esposa em sintonia comigo, com a cabeça. Eu não fundei uma igreja que tem uma placa. Não. Um pastor que se revolta vai fundar sua própria igreja, se apartando da tradição e do magistério, só tendo como a escritura fruto da igreja. Não tem como, meu querido. Não tem como. Finaliza essa primeira etapa desse vídeo. A verdadeira igreja, muitos vão questionar, porque quem questiona é protestante, porque os protestantes se apartaram dessa igreja para fundar as suas igrejas, a seu modo, pregar do seu jeito, anunciar do seu jeito, não como Cristo ensinou os seus apóstolos e seguiu a tradição, segundo Tessalonicenses 3,15. Porque vão surgir falsos profetas, sim. Segundo Coríntios 11,4, irão pregar vários Jesus diferentes. Como vão ser pregados esses vários Jesus diferentes? Através dessas doutrinas de homem, fundamento de homem, igreja vinda de homens. Que se apartaram da verdade, se apostataram da fé. Em 1 Timóteo 4, 1 e 2. Segundo Timóteo, por isso tem a verdadeira igreja, é uma só. E tem as falsas igrejas. Pode ver para você ver. A igreja que Cristo fundou é uma só. Certo? Uma só. Como a gente conheceu as características dessa igreja? Seguiu o fundamento dos apóstolos. Uma igreja de mais de 2000 anos. Uma igreja que não tem uma placa. E tem as igrejas falsas. Paulo já dá essa receita. 2 Coríntios 4. 2 Coríntios 3. E 2 Timóteo 4. Porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação, levando pela própria paixões e pelo período de escutar novidade, ajuntarão mestre para si, apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão a fábulas. Olha só que interessante, cara. Paulo já deixando bem claro. São mestres que se apartaram da fé, apostataram da fé, para se atirar a fábula, porque eles não querem a doutrina da salvação. Onde está essa doutrina da salvação? As apóstolos 42, ele perseverava, ele na doutrina dos apóstolos. Em Tito, olha só, cara. 2:1. O teu ensinamento, porém, seja conforme a sã doutrina. Tito 1:8. Ao contrário, seja hospitaleiro, amigo do bem, prudente, justo, piedoso, continente, fielmente apegado à doutrina da fé, tal como foi ensinada. Ensinada por quem? Pela igreja, pelo magistério, pelos apóstolos, pelos sucessores dos apóstolos. A doutrina da fé, tal como foi ensinada, para poder exaltar segundo a sã doutrina e rebater os que contradizem. Você vai refutar esses pastores que se auto-ugem, doutor, eu sou estudioso do hebraico, eu sou estudioso do grego, do aramaico. Você vai refutar esses caras com a sã doutrina da verdade, vinda do magistério, que é a coluna sustentáculo da verdade. Em Romanos, para finalizar aqui, fala dessas divisões. Aqui, Romanos 16. Esses vídeos desses caras eu já sei tudo, cara. Porque eu estudo, faço pregações, eu não preparo nada. Eu coloco o vídeo e vou fazendo em cima. A gente já sabe o que eles vão falar. É sempre a mesma coisa. Roga-vos, irmãos, 16:17, Romanos 16:17. Roga-vos, irmãos, que desconfiem daquele que causa divisões e escândalo, apartando-se
da doutrina. Ó. Olha só que interessante. Que recebeste, evitai-os. Esse tais não serve a Cristo, nosso Senhor, mas o próprio vento, e com palavra adocicada em linguagem, longeira de corações simples. Meu irmão, o cara pode vir, o cara pode ser esses pastores de mídia aí, de alto escalão. Eles podem pregar o que for, cara, para mim. Eu não acredito, cara. A Maria é pecadora, eu provo na Bíblia. Beleza? A Pedro não é a pedra, que isso não fundou na igreja, eu provo na Bíblia. A igreja católica, ela se corrompeu com o passar do tempo. Eu provo na Bíblia. Irmão, tô um pouco me lixando para a sua pregação. O foco é a pregação da igreja. Porque a verdade será conhecida pela igreja. Que tem a sã doutrina da salvação. Que tem a sã doutrina que vai combater aquele que contradiz o que Maria é virgem. Nós combatemos com a sã doutrina, que ela é santa, que ela é imaculada. Pedro não é papa, nós combatemos com a sã doutrina da escritura, que Pedro é papa, você está errado, você está equivocado. Que a sã doutrina, ela combate a doutrina diabólica do Satanás. Que fala aqui, para finalizar, ó, a doutrina protestante, o evangelho protestante, por mais que bonito que seja, é uma doutrina diabólica, meu irmão. Como diz lá aquela música daquela menina que voz bonita, cara. Dos fariseus lá, cada um defende a sua. E essa música, cara, causou uma revolução no mundo protestante, porque a menina tá falando deles, cada uma defende a sua. Aqui, ó, Timóteo 4. Aqui, ó, o Espírito diz expressamente que nos tempos vindouros, alguns hão de apostar da fé, dando ouvido a espírito embusteiros e a doutrina diabólica. Hão de apostatar da fé. Doutrinas diabólicas. Satanás está pregando para quem ali? Para Cristo. A sua doutrina. Ou como Satanás ele se espelha na Trindade, Apocalipse 16:13. Como Satanás ele se baseia também na sã doutrina do Senhor Jesus Cristo, ele segue também a sua hierarquia. Cristo fundou a igreja, ele vai fundar suas igrejas. Interessante. É simples entender isso, cara. A verdade, a diversidade, a sabedoria será conhecido pela igreja. Para catar qualquer Bíblia. Efésios 3:10. 1 Timóteo 13, a igreja é o baluarte da verdade. Não a Bíblia é o baluarte da verdade. A Bíblia é um cumprimento, fruto do baluarte da verdade, da pregação oral dos verdadeiros discípulos de Cristo, que são as colunas. Que tem a sã doutrina da salvação. Salve Maria, sou missionário Zé Roberto. Essa é a minha resposta a esse professor e qualquer protestante aí. Salve Maria, sempre virgem.